E aí, pessoal, professora Camila falando, e hoje eu tô aqui para a gente ter uma conversa sobre grandezas e razões. Para começar, o que é uma grandeza? É tudo aquilo que pode ser medido, contado, ou seja, de alguma forma quantificado. Então, alguns exemplos de grandezas: volume, temperatura, distância, massa, tempo, velocidade, preço, etc. Percebam que grandeza está intrinsecamente ligado ao conceito de medida. Então, tudo que eu consigo medir de acordo com uma escala é considerado uma grandeza. Dito isso, a gente já vai partir direto para a razão entre dois números. Pessoal, a razão entre dois números é simplesmente um quociente entre esses números. Como é que a gente representa? Na forma de A sobre B, que é em forma de fração mesmo, ou de forma análoga a dois pontinhos B, que também me dá a ideia de divisão, também me dá a ideia de quociente. Esses carinhas têm nomes, eu acho que não é segredo para ninguém, né? Numerador e denominador. Porém, para não dizer que eu não falei das flores, lá nos tempos de 1900 e bolinha, esses caras também eram chamados de antecedente e consequente. Também não é doloroso lembrar vocês de que o nosso denominador nunca, em hipótese alguma, pode ser zero. A gente não pode dividir por zero na matemática. Como que a gente pode ler essa razão, então? Razão de A para B, ou ainda A está para B, ou, mais simples ainda, A para B. A coisa começa a ficar mais interessante quando a gente faz a razão entre duas grandezas, porque aí a gente começa a dar um significado para essa razão. E a gente pode ter dois tipos de razão. Primeiro, razão entre duas grandezas de mesma natureza. Vamos ver um exemplo. Vamos supor que determinado aluno utiliza a técnica Pomodoro de estudos, que basicamente o que é? São 25 minutos de estudo seguidos de 5 minutos de descanso. Então, estuda 25 minutos, descansa 5 minutos. Né? Então, é tempo, mais especificamente minuto, a gente pode simplificar essas unidades aqui. E 25 dividido por 5, nós chegamos em 5. E aqui eu vou deixar uma dica para vocês. Tem um número que está escondidinho aqui embaixo, certo? Que é o 1. Então, de fato, escreve ele, porque ele vai nos ajudar na interpretação. O que essa razão está me dizendo? Essa razão 5 para 1? Que a cada 5 minutos de estudo, eu vou ter 1 minuto de intervalo. Ou, de forma análoga, eu poderia interpretar também que o tempo de estudo é 5 vezes maior que o tempo de descanso, que o tempo de intervalo. Mais um exemplinho aqui. Uma pessoa começou a treinar corrida, só que ela não consegue correr direto. E aí, o que ela faz? Ela corre 100 metros, caminha 300 metros. Aqui é a mesma ideia. Então, a gente tem distância, mais especificamente metro. Então, a gente pode simplificar. A gente pode simplificar esses zeros também. Então, a gente chega em 1/3. O que isso significa? Que a cada 1 metro que a pessoa corre, ela caminha 3. Poderia também interpretar assim, ó. A cada 1 quilômetro que a pessoa corre, ela caminha 3 quilômetros. Também daria. Quando eu tenho razão entre duas grandezas de mesma natureza, vai resultar uma razão sem unidade. O que eu quero que vocês lembrem que eu estou dizendo aqui? Que se não tem unidade na tua razão, significa que as duas grandezas estavam na mesma unidade e foi simplificado. Minuto com minuto, metro com metro, enfim. Bom, a gente também pode ter razão entre duas grandezas de naturezas diferentes. Como assim? Por exemplo, determinado objeto em movimento percorreu 200 metros em 10 segundos. Se eu simplificar aqui, eu vou ter 20 dividido por 1, 20. Eu posso simplificar metros com segundo? Não posso. Então, eu vou ter que manter a minha unidade. A título de interpretação, a gente pode sim pensar nesse 1 que está escondidinho aqui, porque o que isso aqui está me dizendo? Que esse objeto percorre 20 metros a cada 1 segundo.
E aí, notem que metros por segundo é uma unidade de velocidade, distância por tempo, velocidade. Outro exemplo aqui, determinado objeto tem a massa de 75 gramas e ocupa o volume de 25 centímetros cúbicos. A gente não consegue simplificar as unidades porque elas não são iguais. 75 dividido por 25, 3. Como eu não consigo cancelar as unidades, eu mantenho 3 gramas por centímetro cúbico. Se tu der uma relembrada aí, isso aqui é uma unidade de densidade. Novamente, se vocês quiserem materializar o 1 que está escondido aqui embaixo, o que está sendo dito? Que esse objeto tem a massa de 3 gramas para cada 1 centímetro cúbico. Último exemplo, determinada cidade do interior aí tem 10.000 habitantes e uma área de 400 quilômetros quadrados. Naturezas diferentes, unidades diferentes, eu não consigo simplificar. Mas eu posso aqui, ó, simplificar os zeros, né? Então, eu vou ter 100 dividido por 4, eu vou ter 25. E aí, eu copio essa minha unidade. 25 habitantes por quilômetro quadrado, ou, novamente, se tu lembrar que tem um aqui, o que está sendo dito? Que tem 25 habitantes para cada 1 quilômetro quadrado dessa cidade. E isso aqui nada mais é do que o conceito de densidade demográfica. Então, percebam que quando a gente tem razão entre grandezas de naturezas diferentes, a unidade fica, porque a gente não tem como simplificar. No Enem, normalmente aparece para que a gente escreva a razão de acordo com determinada situação. Então, vamos ver 2 exemplinhos aqui. Num treino, um jogador fez 15 cobranças de pênalti, convertendo 10 gols. Então, fez 15 cobranças e dessas 15, 10 foram convertidas, né? A razão entre o número de gols e o número de cobranças é: pessoal, mistério nenhum. Tu simplesmente tem que cuidar a ordem. Se eu quero a razão entre o número de gols e o número de cobranças, primeiro vai aparecer o número de gols, que foi 10. Então, vai ser 10, número de cobranças, que foram 15. Então, 10 está para 15, ou 10 gols a cada 15 cobranças. Ah, pode simplificar? Pode, se quiser, pode simplificar aqui sem problema nenhum. A gente pode dividir por 5 em cima e embaixo, né? Então, 10 dividido por 5 dá 2, 15 dividido por 5 dá 3. Da mesma forma, esse jogador faz 2 gols a cada 3 cobranças. Feito? Num treino de HIIT, são feitos 40 segundos de exercício intenso, seguido de 20 segundos de descanso. A razão entre o tempo ativo e o tempo de descanso é mesma ideia. Para eu construir a razão, eu simplesmente tenho que tomar cuidado e seguir a ordem que ele pede. Então, se eu quero entre o tempo ativo e o tempo de descanso, em cima eu vou ter o tempo ativo, que é o tempo de exercício, que são 40 segundos. E o tempo de descanso. O tempo de descanso é de 20 segundos. E percebam que eu não estou me preocupando com unidade, porque é segundos. Segundos, a gente viu anteriormente que isso cancela. A gente pode até aqui fazer, né, a simplificação, ou nesse caso a divisão, 40 dividido por 20 dá 2. Então, o que a gente tem aqui? Que a cada 2 segundos de tempo ativo, a gente tem, lembra que tem um escondido aqui, 1 segundo de descanso. Ou pode extrapolar, a cada 2 tempos de atividade, 1 tempo de descanso. Ou a cada 2 horas de atividade, 1 hora de descanso. É essa a relação que aparece aqui. Uma última interpretação seria de que o tempo ativo é o dobro do tempo de descanso. Ele é 2 vezes maior que o tempo de descanso. E para encerrar, eu quero falar de comparação de frações, que às vezes aparece, né? Numa questão lá de razão, tu tem que comparar essas razões, tem que ver qual que é a maior. Então, para isso, a gente tem que comparar efetivamente frações. Então, vou fazer alguns exemplos, vou trazer algumas técnicas para a gente ver isso aí. Se eu quero comparar, por exemplo, a fração 2/5 com a fração 3/5. Pessoal, se o denominador é igual, é barbada. Eu simplesmente olho para os de cima. Quem é maior, 2 ou 3? 3. Então, 2/5 é menor do que 3/5. Agora, por exemplo, essa aqui, ó. 1/10 eu quero comparar com 1/4. Muito cuidado aqui.
porque quem tem que estar igual são os de baixo. Aqui não é o que acontece, está igual em cima. Como que a gente faz? Bom, uma forma de resolver isso é reescrever essas frações, transformando elas em mesmo denominador. Como que eu faço isso? Eu vou pegar esse 4 e vou multiplicar a outra fração em cima e embaixo por ele. 1 vezes 4 dá 4, 10 vezes 4 dá 40. E vou pegar esse 10 e vou multiplicar a outra fração em cima e embaixo por ele. E aí, eu vou produzir 1 vezes 10, 10, 4 vezes 10, 40. Ah, agora sim, eu deixei no mesmo denominador, então eu posso simplesmente comparar os numeradores, comparar os de cima. Quem é maior, 4 ou 10? 10, né? Então, boquinha aberta para o lado do 10. Eu simplesmente copio e colo o sinal aqui, e aí eu percebo, então, que 1/10 é menor que 1/4. Percebam que faz sentido. Pensa em dinheiro, que toda vez que a gente mexe no bolso, a gente presta mais atenção. Se eu pegar R$1 e dividir entre 10 pessoas, e pegar R$1 e dividir entre 4 pessoas, qual que vai ser menor, né? Então, enquanto mais pessoas eu dividir, menor vai ser a quantidade recebida por cada um. 3/5 quero comparar com 7/8. Aqui, pessoal, a gente poderia usar a mesma estratégia no exemplo anterior. Pego esse 8, multiplico essa fração aqui por 8, pego esse 5, multiplico essa fração por 5. Mas eu vou ensinar um outro jeito de fazer, que é simplesmente tu fazer assim, ó. Multiplica aqui, ó. 5 vezes 7, 35. 8 vezes 3, 24. Quem que é maior, 35 ou 24? 35. Então, acabei de verificar que 3/5 é menor que 7/8. Um último exemplo aqui também, ó, pessoal. Dá para fazer dos dois jeitos. Dá para fazer pegando esse 8, multiplicando essa fração, esse 40 multiplicando essa fração. Dá para multiplicar em x, que nem o exemplo anterior. Mas aqui eu vou dar uma ideia, porque o que a gente viu? Que se os denominadores são iguais, ou seja, os de baixo são iguais, a gente está na nossa zona de conforto. E aí percebe uma coisa comigo aqui, ó. 40 dividido por 5 dá 8. E 25 eu consigo dividir por 5 também. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou simplificar essa fração com o objetivo de deixar ela com o mesmo denominador da outra. Então, olha aqui comigo. 3/8, eu vou só copiar. E aí, aqui, ó, 25 dividido por 5, 5. 40 dividido por 5, 8. E aí, o que aconteceu? Se eu tenho denominadores iguais, eu olho apenas para o de cima. Quem é maior, 3 ou 5? 5. Copio, colo esse sinal para cá, e aí eu sei, então, que 3/8 é menor que 25/40. Fechou, pessoal? Então, por hoje era isso. Até a próxima. Tchau, tchau!